Bom dia, prof! Seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. E se você é professor, provavelmente você já preparou a aula, fez aquele monte de slide, pensou na sua aula todinha, chegou na hora e os alunos estavam desatentos, querendo ficar olhando no celular. Já aconteceu isso com vocês? Porque isso já aconteceu comigo. E eu entendi que muitas vezes a gente acaba saindo com aquela sensação de que nada funcionou. Mas isso acontece porque realmente, em muitos casos, a aula que a gente dá está muito centrada no professor e naquilo que a gente espera e daquilo que a gente espera passar e falar ali para eles. Mas a ideia é que a gente comece a tentar mudar um pouco essa lógica e colocar, na verdade, o aluno como um protagonista desse aprendizado. Já pensou nisso? A ideia, e que eu vou te trazer aqui, é que você use as metodologias ativas de maneira simples e muito eficaz para, de fato, ter mais engajamento na sua aula, não precisar ficar fazendo 1 milhão de coisas ou pensando em milhões de ideias e nem aplicar uma metodologia por cada aula que você dê, tá? A ideia realmente é que vocês consigam aplicar algo simples e efetivo e de maneira bem rápida. Vamos juntos? Antes de tudo, metodologias ativas não são algo de outro mundo, nem muito difícil de você aplicar. Mas muita gente acha que isso virou moda e por isso acaba não querendo aplicar ou nem querendo conhecer algo que realmente pode contribuir para um maior engajamento e até maior aprendizado dos seus estudantes. Hoje eu estava em mentoria e um dos meus mentorados falou que em uma aula de revisão que ele fez recentemente e que funcionou muito bem com os alunos dele, ele aplicou algo que eu tinha indicado, que era uma técnica chamada técnica Feynman. Essa técnica, acho que eu já falei aqui no podcast para vocês, que é basicamente colocar os alunos para ensinarem. Só que ele fez isso numa aula de revisão. E aí, isso acabou fazendo com que aqueles alunos que não estavam tão bem na disciplina, eles ficassem muito engajados, porque eles sabiam que eles iam ter que apresentar lá na frente as respostas. Ele disse que a turma inteira ficou tão engajada e conectada que no final aqueles alunos que tinham antes mais dificuldade se saíram super bem, ficaram muito felizes e acabaram melhorando muito a nota depois dessa revisão. E aí, gente, eu falei pra ele, sabia que isso daí que você fez foi uma metodologia ativa também? Por quê? Você tava ali dando a explicação, fazendo toda a revisão, falando cada um dos tópicos que eles tinham que estudar? Não. Os alunos construíram o aprendizado deles e foram apresentar depois para você como se eles fossem o professor. Foi assim que ele fez a revisão, né? E aí, funcionou muito bem, por quê? Porque esse aluno, ele estava motivado e vendo, de fato, o aprendizado dele ali acontecendo. A metodologia ativa, ela é isso. É muito mais simples do que vocês imaginam. Claro que pode ter uma aula de metodologia ativa mais difícil ou com muitas estratégias e, enfim, firulas que você pode colocar. Sim, mas não necessariamente, tá? Então a ideia é que você possa usar uma metodologia ativa numa aula sua de uma maneira simples ou não, se você quiser dar uma aprimorada, e aí você consegue também. E 4 coisas são muito importantes quando você vai montar uma aula com metodologia ativa. Primeiro, é que tenha uma participação ativa desses alunos. Segundo, é que tenha uma resolução de algum problema durante a aula. Terceiro, é que tenha uma conexão com a realidade, com algo bem conectado com esses estudantes. E por último, um feedback bem construído. Tá? Então, a ideia é que esses 4 princípios, eles moldem a sua preparação para uma aula com metodologias ativas. Mas vamos colocar isso de forma mais prática? Vou dar um exemplo para vocês de sala de aula invertida, que é uma das que eu mais gosto, e que você não precisa inverter a aula toda. Você pode, por exemplo, pegar o antecedente de uma matéria que você vai falar, ou a introdução, ou só mesmo uma parte, e trazer uma semana antes daquele conteúdo ser dado
a ideia para eles de que vai acontecer uma aula com metodologia ativa. E aí você explica para esses alunos que você está trazendo um material que pode ser uma tirinha, um meme, um problema matemático, um documento que tem a ver, né, com a matéria da semana seguinte. Basicamente, algo que esses alunos precisem estudar e analisar de alguma forma, tá? Pode ser um vídeo curto que você também fale para eles assistirem no YouTube, uma música, enfim, tem muitas ideias, tá? Mas é basicamente algo para eles verem em casa, tá? Porque essa que é a ideia da sala de aula invertida, né? Eles vão ver primeiro em casa um pouco desse conteúdo e aí eles vão trabalhar isso depois com você em sala e você vai conseguir conectar melhor o conteúdo depois deles já terem assistido isso em casa, tá? Então, não peçam algo que seja também muito difícil, porque aí normalmente eles não vão engajar muito. A ideia é que seja um meme, uma imagem, um documento, algo simples que esses alunos possam ver em casa, mas que já tenha junto também algo para eles refletirem. Então, algum comando que identifique mais ou menos aquilo que você vai falar na semana seguinte. E aí, na outra semana, durante a aula mesmo, você já começa separando a turma em grupos e pedindo para que eles comecem uma disputa para ver quem conseguiu analisar melhor aquele material que você deu na semana anterior. E aí, você vai saber isso a partir de um pequeno quiz de 3 ou 4 perguntas que você vai fazer conectando já a matéria, né, com aquilo que você deu de material, né, o documento, o problema matemático, enfim, que você tem escolhido, tá? E aí, o que você vai fazer depois disso? O grupo que mais acertar, você vai dizer que eles receberam o título simbólico de grupo mestre da aula de hoje. E que, a partir daquele momento, todas aquelas respostas que foram faladas, elas vão ser reaproveitadas, porque elas têm conexão com a matéria que você vai dar para eles a partir daquele momento. A ideia é que os alunos já cheguem com algum preparo, já saibam minimamente aquilo que eles vão encontrar naquela aula, tá? A sala de aula invertida, ela faz com que esse momento de contato prévio com o material, ele seja muito importante para que você conduza a aula de forma a colocar esses alunos como mais ativos mesmo nesse processo de aprendizado, de revisão, e você economiza tempo também de explicação, porque eles já têm uma base, eles já viram algum documento, eles já começaram a se familiarizar e você já abriu ali com 3 perguntas-chave sobre aquele tema que já vai conduzir a sua aula toda de uma maneira invertida, né? E a ideia é que, vamos supor, se você é de história, você colocou uma tirinha, um meme sobre a Revolução Francesa, e aí você faz 3 perguntas em cima dessa tirinha, vamos supor que falasse sobre as desigualdades de cada um dos estamentos, dos nobres, do clero, etc. E aí você deu aquilo ali para você começar a falar sobre os seus antecedentes. Então os alunos eles já vão começar a ter um certo acesso à sua matéria a partir daquele documento, daquele meme, daquilo que você apresentou para eles na semana anterior e que eles tiveram que analisar em casa, tá? Se você for de matemática, enviar um vídeo sobre um desafio de fração ou sobre alguém que foi comprar alguma coisa e aí chegou na hora e tava com desconto e aí ele tinha que fazer alguma conta ali na hora. Então, pegar também coisas que já estejam ligadas ao cotidiano desses alunos ajuda muito a tornar essas explicações muito mais efetivas na hora do aprendizado. Percebem como é simples? Não é ficar trazendo uma aula inteira para eles estudarem em casa antes. Às vezes é um tópico, é um tema, é um momento que vai fazer com que eles já tenham uma maior atividade depois, na semana seguinte, porque eles já viram aquilo, porque eles já pensaram sobre aquilo. E aí eles começam a participar cada vez mais ativamente da aula. E quando eles participam, eles aprendem muito mais, você se desgasta menos e a sala ela acaba ficando muito mais conectada e envolvida. As metodologias ativas, elas não precisam ser um peso e nem algo para desestruturar
a sua aula. Tem gente que acha que, sei lá, vai colocar uma gamificação e aí vai virar um jogo a aula, vai virar uma dinâmica só de brincadeira. E não é isso. É você trazer algumas ideias de um jogo para que a sua aula fique mais envolvente. Então, trazer um desafio, trazer ali uma pontuação. Claro que tudo isso de maneira muito bem pensada e estruturada, para você não chegar lá e acabar perdendo ali a condução da sua aula, né? Mas essas metodologias são muito fáceis de você aplicar se você tem um bom direcionamento, que é uma das coisas que eu, inclusive, ensino na minha mentoria, tá? E eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo que eu fiz aqui pra vocês. Tem muito mais conteúdo lá no meu Instagram, então se você não me segue, já vai lá no Mais Ponto Didática. E se você curtiu esse vídeo, não deixe de deixar aqui o seu like, seguir aqui o nosso canal, porque é muito importante pra gente, para continuar entregando para outros professores e que chegue cada vez a mais profissionais que estão de fato preocupados com um ensino mais efetivo e com mais engajamento na sala de aula.